Muito bem. É... Nada, não se nota absolutamente nada que isto é de improviso, acho incrível. Eu sou profissional. Olá e sejam bem-vindos finalmente a mais um episódio de 4 Ideias. Eu sou a Nádia Eu sou a Maria. e cá estamos nós, depois de mais de um mês. Eu acho que nós tivemos mais de um mês sem gravar, não foi? Possivelmente. Foi porque eu acho que nós a última vez que gravámos foi antes do Natal. Foi talvez em novembro, olha o tempo. Portanto, se nós estivermos um bocadinho enferrujadas, desculpem-nos. Mas a vida não tem estado fácil, nem tem proporcionado propriamente momentos a duas para podermos fazer as gravações. Houve muita coisa que mudou. Eu já não estou morando no mesmo sítio, já não temos a facilidade de. Nem sequer estamos na mesma cidade, portanto já não temos a facilidade de estarmos juntas à distância de uma viagem de autocarro. É sim, acho que ainda podes vir de autocarro, mas de facto é mais tempo. Exato. Se virem que a qualidade desta gravação não está. Não é que a qualidade das anteriores fosse o topo dos topos, mas talvez sintam uma diferença nesta, porque ainda estamos a fazer experiências, como é que isto vai ser feito à distância. Se tiverem dicas, sugestões, digam-nos, nós vamos tentar tudo e mais alguma coisa para conseguirmos que o 4 Ideias continue a ser uma experiência boa para nós, para gravarmos e também para vocês. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa acerca da paragem, se queres falar sobre o facto de que as coisas estavam Quero tremidas. dizer Ok. como tu disseste há bocado, o podcast esteve em risco. Portanto, para salvar um podcast, partilhem com os vossos amigos. De cada vez que desistirem do episódio do podcast a meio, uma zebra bebé morre. Portanto, se calhar não pensem nas zebras. Exatamente, salvem as zebras. Exato. Pronto, foi uma paragem, foi um hiato, não é um hiato, eu gosto muito da expressão hiato, foi um hiato. É. Pronto, que nos deu para refletir, para pensarmos na vida, para pensarmos no que é que queremos fazer a seguir, não foi nada. Sim, é assim, basicamente eu um dia virei para a Maria e disse, olha, eu sinto-me frustrada. E a Maria foi do género, then go fuck yourself. E eu fiquei magoada, então tivemos um mês sem Não foi falar. nada Não estou a disso. brincar. Não, mas eu senti-me bastante frustrada, então a Maria ouviu-me e ficou naquela, pronto, isto aqui também é uma coisa que nós fazemos porque gostamos, nós não temos nenhuma recompensação monetária, nada de nada, ao fazer o podcast. E pronto, Também aceitamos falamos. sugestões, se alguém quiser mudar isso, também. Sim, qualquer coisa, dou-vos o meu número de telemóvel e o da Maria, podem-nos fazer doações por MBWay, nós não dizemos que não. Help a girl out. Mas, mas nós hoje até vínhamos de facto gravar o episódio final do podcast, porque nós não queríamos simplesmente que ele se perdesse no void da internet e nunca mais ninguém. Alguém ouvia e pensava, ei, onde é que estão estas raparigas agora? E é de género, ninguém sabe. They're gone. E nós queríamos precisamente gravar um episódio de despedida e depois começámos a falar uma com a outra e foi do género. Se Esta, calhar. esta química, esta tensão sexual entre nós Até por falou mais chamada, alto. exatamente, e cá estamos nós. Nós temos pensado nesta horita que temos estado a falar, porque supostamente a esta hora já estaria gravado o episódio de despedida. Uhum. Estamos a pensar em diferentes estratégias a adotar agora com o podcast e uma delas que nós vamos comentar é de facto fazer episódios mais curtos. Mas também gostávamos de saber, caso não nos sigam no Instagram, comentem no YouTube ou façam-nos chegar de alguma forma a vossa opinião. Se vocês preferem episódios mais curtos, se gostam dos episódios longos, também para nós termos uma ideia do que é que vocês desse lado realmente procuram. E pronto, e vamos também fazer outro tipo de adaptações que serão talvez mais perceptíveis com o tempo e não agora. E também não podemos já dizer os nossos trunfos todos, senão vocês ficam já a saber tudo. E assim criamos um suspense gostoso. Uma coisa que também gostávamos de fazer realmente era ter episódios mais estruturados, não é? Estruturados na medida em que com um bocadinho mais de pausa, um bocadinho mais, para tornar a coisa um bocadinho mais digerível, porque se for preciso quem está desse lado fazer uma pausa ou qualquer coisa assim, portanto criar um bocadinho mais
Sim, mas são pautas curtas, lembrem-se das zebras. Exato. Dado que apesar de já estarmos em meados de fevereiro, este é o nosso primeiro podcast do ano, portanto para nós é o início do ano, nós decidimos que íamos dedicar este podcast, este episódio em específico, a refletirmos um bocadinho sobre o que foi o ano 2022 em termos de leituras e o que é que prevemos que vai ser o ano 2023. Estou tão perdida. Nada, socorro. É assim, se quiseres, tu usas o Goodreads para. Uso, sim. Pronto, Pronto. Portanto, vai, o go. meu ano 2022, eu não sou muito planear as minhas leituras ao longo do ano, vou bastante assim ao sabor do vento. Reparei que o ano passado tive uma lista bastante diversificada de leituras. Li mais fantasia, li mais livros portugueses, de autores portugueses, li mais livros sobre escrita também, e basicamente é isso. Li menos não ficção e mais ficção, especialmente fantasia. Tive duas grandes desilusões. O primeiro foi All But Black and Teeth, que li no verão, já não sei precisar o mês. Portanto, eu até acho que eu e a Nada já falámos disso num episódio de terror, que, portanto, é um livro muito baseado na cultura japonesa. Tem coisas muito bem escritas, mas aquele constante quebrar da terceira parede. Aquilo tem muita noção que está a copiar filmes de terror, mas está sempre a falar, a referir isso, e a mim fez-me perder um bocado de interesse na história. E a segunda desilusão foi um livro que eu trouxe da biblioteca. Nós já sabemos que eu gosto muito de trazer livros da biblioteca, que se chama Mulheres Perigosas, que é um conjunto de contos de vários autores de fantasia, de ficção especulativa no geral. Foi organizado pelo George R. Martin, e havia alguns contos interessantes, mas francamente foi daqueles livros que eu estava à espera de melhor. Havia ali, não sei, não. Portanto, eram contos, era uma antologia, não havia seguimento entre uns e outros, mas houve alguns que foram, para mim, especificamente, foram francamente interessantes, o que tornou o livro overall desinteressante. Isto foi o meu Very ano. well. Olha, eu no ano passado eu li muito e acredita que não digo isto no sentido de eu sou maior, eu li muitos livros, não, eu li demasiado até. Eu li tanto que há livros que eu realmente gostei e eu não me lembro de uma página do que li deles, mas sei que na altura adorei. Porque eu sou mais em desafios, eu gosto de fazer os desafios, porque, tal como o nome indica, gosto de me desafiar a ler, mas sabe o que é que acontece? Acabo por ler muito fora daquilo que eu normalmente quero ler. Ou seja, não é que eu não gosto daquilo que estou a ler, mas não é aquilo que eu quero ler. Eu no ano passado li 140 livros. É muita coisa, é demasiado. Eu não consigo perceber como é que há pessoas que leem 700, 800 mil, 2 mil livros por ano. E sinceramente, já tentei, já deixei de tentar perceber. E só ao final da noite, opa, se as pessoas leem na diagonal, se só leem revistas de culinária, opa, ao final do dia, elas é que sabem o que é que leem ou deixam de ler, ou deixam de ler. Eu não sou ninguém para dizer que é ou não válido. Mas eu cheguei a fazer algumas estatísticas acerca daquilo que eu estive a ler. Estatísticas essas providenciadas pelo Goodreads, portanto, são estatísticas muito básicas. De 0 a 5, a média de classificação que eu dei aos livros foi 3,6, o que no Goodreads é um I liked it e um I really liked it. Portanto, nem estou triste, porque apesar de tudo, pelos vistos, gostei bastante dos livros que li. Tive alguns que, claro, que foram os favoritos do ano. Depois eu gostava de falar aqui de um livro em particular, que foi o favorito dos favoritos. Mas tirando ou autores que eu realmente gosto muito, ou assim, os favoritos foi Laura Olympus, que eu comecei a ler no ano passado, e aquilo finalmente vai ser publicado em Portugal pelo Penguin. Não sei ao certo quando, não me recordo, mas aquilo é simplesmente lindo. A arte, a mitologia, há capítulos que são acompanhados com música, é uma experiência espetacular. Foi também um ano em que eu aprendi a apreciar narrativas contadas em verso.
que era uma experiência que já vinha um bocadinho de 2021, no entanto foi consolidada no ano passado. Também li muito middle grade. Acho que nós tivemos essa conversa algumas vezes e o meu amor por middle grade. Mas pronto, fazendo assim uma listinha, os meus favoritos foi Lore Olympus, o Break Your Glass Slippers, da Amanda Lovelace, que é poesia, não é propriamente uma história narrada em verso, é poesia, mas é uma poesia muito bonita, carregada com metáforas, muito cruel. Ela tem muitos traumas e ela aborda os traumas durante a na sua poesia, né? Ela usa muitas metáforas com mundos encantados, mas tu sabes que aquilo que está lá é uma dor real, ela passou por aquelas experiências terríveis, portanto, todos os trigger warnings que vocês pensem, ou possam pensar, estão ali. Clap When You Land também é muito lindo. Depois li finalmente a trilogia de Ceifador, do Neil Shusterman. Não sabia que ia ser publicada em Portugal no final do ano, senão teria esperado. Mas Neil Shusterman is my boy, eu gosto muito dele, portanto. Alone, que chegamos a falar num episódio do podcast anterior, também foi dos meus favoritos. The 100 Nights of the Hero, acho que é assim que se chama, se não estou em erro, que é uma graphic novel que é relacionada com uma das melhores leituras que eu fiz em 2021, que é da Encyclopedia of Early Earth. É muito giro. Depois, Hyde, de Kirsten White, também espetacular, é terror e gostei mesmo muito. A adaptação do No Longer Human pelo Junji Ito é o mestre do mangá de horror, portanto, é a adaptação que ele fez do livro brutal. O House of Hunger, adorei também, que foi aquele que tu há pouco tempo me mandaste mensagem a perguntar como é que se chamava, e eu tipo, eu nunca li um livro assim. E, no entanto, foi dos favoritos de 2022. A minha capacidade de descrição também pode não ter sido a melhor. Aí tu disseste e eu, hã? E eu, deixa eu ver no Goodreads onde é que isto está. Também um livro sobre black metal, que é, pronto, para quem nós não costumamos falar de música no podcast, mas é o meu género de música favorito. Então andei ali no verão a ler um livro de não ficção sobre a evolução daquele tipo de música. Li também 2 livros que era muito giro se nós tivéssemos conseguido ir com esse projeto para a frente, mas o tempo não dá para tudo. No ano passado eu e a Maria escolhemos cada uma 3 livros, íamos fazer uma leitura conjunta dos 6 e era um Smash or Pass. O único requisito que tinham de ter era serem o primeiro de uma trilogia ou assim, que era para nós fazermos um Smash or Pass se contávamos a ler a trilogia ou não. Eu no ano passado ainda cheguei a ler 2 e entraram os 2 para o top dos favoritos, portanto, que foi o Stalking Jack the Ripper, adorei o raio do livro, e o The Inheritance Games, que entretanto foi traduzido em Portugal, e se eu soubesse também tinha esperado. E eu não li a continuação de nenhum, porque era para o projeto, era suposto continuar a ler este ano, mas adorei os 2. Eu sinto que estou a falar a mim agora, peço desculpa. No entanto, o melhor dos melhores foi o The Traveling Cat Chronicles, que acho que em Portugal está traduzido como Memórias de um Gato Viajante, de Hiro Harikawa, acho eu. Eu chorei como uma criança no meio da estrada. Vocês não têm noção. Eu tive que pousar o telemóvel, estava ali no telemóvel. Eu tive que o pousar porque eu estava a chorar tanto, parecia que tinha morrido alguém. A sério. O livro é lindo, lindo, lindo. Para quem gosta de gatos, para quem lida com gatos, é uma leitura mais que obrigatória. E é mesmo doloroso. E tu sabes para onde é que a história se está a encaminhar, tu sabes que é aquilo que vai acontecer, mas no momento em que está a acontecer, olha, não sei, aquilo estava-me a destruir por dentro completamente. Eu chorava e o meu gato, até um dos meus gatos, ficou a olhar para mim do género: Is she okay? Are you dying? Tipo, o que é que se passa? E eu, portanto, The Traveling Cat Chronicles. A nível dos piores livros que eu li, um deles, opa, até kinda uma unpopular opinion, e é assim, não me odeiem, eu tentei. Eu tentei, mas não consegui. Mas olha, A Estrela de Joana é um livro que é simplesmente nojento. Eu não, por isso é que há tanta gente a vender este livro. Tu vês, é um livro que é muitas vezes encontrado no Trade Stories e assim, e é facilmente se percebe porquê, porque o livro é absolutamente nojento. E nem é nojento por causa do caso em si, que só de si já é terrível. É a mesma maneira como o so-called inspetor, que é apenas execrável enquanto ser humano,
o está a escrever. Pronto. The Secret Life of Souls é bastante aborrecido. Li uma graphic novel feita por uma das minhas bandas favoritas, foi Grande Desilusão, e a minha unpopular opinion é O Príncipezinho. Não gostei do Príncipezinho, aquilo não funciona para mim, e apenas o posso comparar a uma espécie de O Alquimista de Paulo Coelho, mas para miúdos. E, como podem adivinhar, eu também detestei O Alquimista de Paulo Coelho. Dei DNF numa série de livros que é do género Ain't Nobody Got Time for That. O que mais me custou foi dar DNF no livro de Anne Rice, mas aquilo lidava com... Eu não vou estar agora a dizer porque não quero ter que estar a meter trigger warnings no nosso podcast, mas a trilogia da Sleeping Beauty facilmente conseguem ver na net sobre o que é. E eu, se calhar, há 15, 20 anos teria lido aquilo, teria devorado aquilo porque era Anne Rice, mas a pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, não consegui lidar com o que estava lá, sinceramente. Aquilo estava a gostar. E pronto, e isto aqui era suposto ser um episódio de 20 minutos e eu sinto que passei 15 a falar das minhas leituras de 2022. Desculpa. Não tem mal absolutamente nenhum e acho que tu passaste assim tanto tempo. Eu não sou muito de planear o meu ano em termos de leituras, mas uma coisa que eu queria ler mais era mais livros LGBT e já tenho bastantes, quer digitais, quer porque comprei. Eu neste momento estou a ler um livro que se chama The Deep, que é sobre sereias, que eu gosto muito de sereias, enquanto criaturas. Que é basicamente, portanto, é um livro pequenino, é uma novela, é um livro sobre sereias e estas sereias são descendentes dos escravos que foram deitados ao mar. Na altura do tráfico havia escravos ou que se deitavam, se suicidavam dessa forma, não é? Porque não queriam ser traficados, não é? Ou simplesmente por algum motivo eram deitados ao mar. Portanto, é um livro queer e é um livro que aborda bastante sobre racismo. Eu acho que tu me falaste desse livro, hein? Falei Tenho ideia que não tinhas falado desse livro. Falei porque era um livro que eu queria ler há muito tempo. E dei com ele no Trade Stories, uma rapariga super simpática, a Leonor. Leonor, se estiveres a ouvir isto, és uma fofa. Ela estava vendendo a 3,5€ e eu, olha, é agora. Não é tarde nem é cedo. Exatamente. Portanto, a minha intenção é ler mais livros LGBT, porque é uma coisa que eu este ano estou muito apostada a viver mais a minha queerness e acho que isso vai passar pela leitura inevitavelmente. Portanto, o que é que eu queria ler? Queria ler portanto, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, está ali. Tenho também A Viúva de Ferro. Viúva de Ferro, sim, sim. Sim. Tenho A Casa do Mar Cerúleo. Tenho muito livro homossexual. Está aqui muito livro homossexual. E estou muito feliz com a minha estantezinha que estou a fazer. Além disso, também queria ler alguns livros de escrita, nomeadamente queria muito ler o Dance Macabro. Peço desculpa. O Dance Macabro do Stephen King. Porque ele tem um livro sobre escrita que eu também tenho, que ainda não acabei de ler, mas não estou a achar nada de especial. E aquele é mais especificamente sobre escrita de terror e era uma coisa interessante. Pronto, é isso. São essas as minhas ideias. Olha, eu sou uma pessoa que gosta de ter objetivos específicos. Se eu os compro ou não, isso são outros 500, mas gosto de estar focada em alguma coisa, naquela coisa. Eu normalmente, até por causa do Goodreads, faço sempre aquele reading goal, o objetivo de livros que queres ler. Eu este ano deixei em 50, lá está, apesar de no ano passado ter lido quase o triplo disto, este ano não quero fazer. Espero ler 50 livros, quero também, mas lá está, isto aqui era o eu do início de janeiro que dizia, porque eu não me vou meter em mais desafios de leitura, porque eu estou farta de ler aquilo que sou obrigada, no sentido de ter que encontrar livros que se apliquem a determinados prompts, e não aquilo que eu quero ler, porque depois é assim, eu acabo por ler muito digital e o que está na estante fica na estante. Então não queria participar em muitos desafios de leitura para poder ler aquilo que realmente queria, e queria apostar também muito na leitura de livros físicos, porque assim, não é que eu tenha algum tipo de problema moral
em dizer que tenho centenas de livros físicos para ler na estante e que só leio digital. Não me faz confusão comprar livros e depois sei que não os vou ler, não me faz confusão, nem comissão, nenhuma. Mas há lá livros que eu realmente quero ler, de autores que eu realmente gosto muito. E acabo por não o fazer porque dou prioridade àqueles que aparecem no digital ou porque até dá para aquela categoria naquela maratona. Pronto. Este ano eu li 9 livros, para já, o que é bastante. Assim, acho que dá cerca de 2 livros por semana, o que eu acho que é incrível, porque eu tenho a ideia que leio tipo 2 minutos por dia. Eu não sei como é que vou conseguindo, mas pronto. Em relação àquilo que eu já li, olha, li graphic novels, li uma que já sei que vai ser das melhores. Exato, olha, e se tu estás numa de embrace e explorar mais LGBT, lê Squad. É espetacular mesmo. Mas é o que é uma graphic novel? Sim, Ah, ela é toda pelo empoderamento feminino e depois tem ali uma relação sáfica, portanto é bastante interessante. Já fiz uma releitura que foi por causa de um clube de leitura. Era a leitura do mês e é um livro do Stephen King que eu gosto bastante, que foi o Carrie. Pronto. Outro também que eu gostei bastante este ano, e não estava a esperar ler tão rápido, foi A Casa do Outro Lado do Lago, de Riley Sager, que eu até este ano pensava que era uma mulher, não perguntes porquê. Olhava para o nome Riley e eu, é uma mulher. E depois alguém me disse que era um homem e eu, ok, não me está a falar da mesma pessoa. Não, de facto, é um homem. Gostei bastante, é um thriller, tem ali um twist que eu não vou dizer o que é porque acaba por estragar um bocado a experiência. Nem é a questão de ser spoiler, é mesmo a natureza do twist em si. Acaba por estragar a experiência. E li o do Príncipe Harry, porque, opa, não sei, deu-me na cabeça. Neste momento tem em andamento para aí uns 15 livros, portanto, isto vai correr bem. O que é que achaste do Príncipe Harry? Olha, eu sinto que podia dedicar todo um episódio do podcast a ele, percebes? Porque houve alturas em que me apetecia chegar à beira dele e dar-lhe um chapadão e outras alturas em que gostava de chegar à beira dele e dar-lhe um abraço. Eu gostei bastante de ler. E depois é assim, eu ando há algum tempo a consumir, através de diferentes mídias, monarquia britânica. Eu comecei a ver o The Crown e é verdade que sou capaz de passar meio ano sem ver e depois numa semana ver uma season inteira, mas eu ando a ver The Crown há já bastante tempo. Vou quase no final da terceira temporada e comecei a ver a série há mais de 2 anos, mas pronto. E, entretanto, no ano passado, a Porta Editora ofereceu um livro que era o Marian, que tem a ver com a preceptora da rainha, da falecida rainha, da rainha Elizabeth. Ou Isabel, em Portugal, que é outra coisa que me ultrapassa, mas pronto. Porque não é Elizabeth, não é? Exatamente, mas pronto. É porque eu ao início, eu pensava mesmo que eram rainhas diferentes, depois é que, não, é a mesma. Ok. E depois continuei a ver The Crown, e entretanto comecei a ler o Spare, e é engraçado porque ele ia buscar coisas que eu já tinha visto, eu gostava de ver naquele momento do The Crown. Não é, quer dizer, não é bem coisas, não é? Porque ele começa com o acidente da Diana e começa mais ou menos. Eu não cheguei tão longe na série. Mas lá está, ambas relatam a mesma família. Há cruzamento de coisas a acontecer. Claro. E depois continuei a ver The Crown e agora que acabei, a Porta Editora também me ofereceu o. Não me lembro o nome do livro. Mas ele saiu esta semana, que é um calhamaço de quase 600 páginas, que nem sequer é romance, aquilo é não ficção, que é sobre a casa monárquica deles, todos os escândalos, essas coisas todas. Portanto, Tens aí se tu muito, quiseres. Desculpa? tens muito de ti aí, Sim. puxar. Porque também é Sim, sim, Inglaterra, sim. percebes? Assim, lá está. Eu acho que eu podia mesmo dedicar um episódio a este rapaz, porque aquilo foi assim. Depois, é claro, a Penguin, milk the fucking cow mesmo. Até eu só via posts da Penguin. Pois. E havia muita coisa lá por causa do pênis do rapaz e não sei o quê, não sei o que mais. E lá está. Isso aí foi muito tirado do contexto. É verdade que ele falou demasiado tempo do pênis e eu não vi naquele dia.
pensei mais vezes no Painis do Moço do que em toda a minha vida, mas assim, não é fácil. Ele é um privileged white boy, não há como dar a volta a isso, mas ao mesmo tempo é uma pessoa com muitos traumas, tipo, não basta ter toda a vida dele tornada pública, como a morte também, como estar em guerra. Tipo, ele Exato, tem muito trauma. porque são pessoas também que não são famosas porque fizeram como a mulher dele. Uhum. Diz, ele nasceu num contexto que não acontece só à família real britânica, não é? Tens a mesma coisa com os filhos da Kardashian, por exemplo. Sim, sim. Nascem em contextos que não. Como todos nós, não é? Ninguém escolhe no contexto em que nasce, mas são pessoas que nascem em situações que não é? Com uma subscrição que não, não pediram, não é? Exatamente, é literalmente I did not sign up for this. Estão a Exatamente. brincar comigo. Opa, olha, eu não vou estar a falar agora mesmo, porque, Sim, sim, claro, tudo bem. Eu porque só há estava mesmo muita curiosa. coisa. Há mesmo muita coisa. Eu, assim, sinceramente, opa, leiam, porque há realmente muito ódio à volta dele e da Meghan, e de que a Meghan é isto e a Meghan é aquilo. Eu também tinha visto há relativamente pouco tempo o documentário da Netflix, porque eu tinha uma ideia da Meghan que sinceramente não sei porque é que tinha, porque eu nunca segui provavelmente a família real. Tipo, claro, uma pessoa gosta de ver, de ouvir, de ler, mas não a seguia propriamente. Eu não sei porque é que não gostava da rapariga, simplesmente não gostava, havia ali alguma coisa que a mim não estava a correr bem. E não tinha motivos para isso. E depois vi o documentário e, mais uma vez, ao mesmo tempo é de género, meu, o que é que estes caralhos querem? E depois pensar, coitados, Pois, coitados. ouvir E aquilo. durante o livro do Harry também foi um bocado assim. Ou seja, chega ao final sem saber se gosta ou não da Megan, mas a verdade é que a rapariga nunca me fez mal. Pois. Mas acho que é uma leitura bastante interessante para perceberem também o que é ser uma figura pública, lidar com trauma. E depois tu não és uma figura pública, lá está, como a Kardashian, que tem a fucking sex tape e está tudo bem, toda a gente gosta dela. Tu tens uma figura pública que toda a vida foi maltratada pelos tabloides, cuja família, basicamente, para esconder ti deles, fabricou histórias sobre ele para, lá está, para não falarem mal de um membro mais importante do que ele, metiam a ele na linha de fogo Uhum. e a Kardashian faz o que quer, ele não podia dizer, porque ele drogou-se, ele não podia vir a público dizer, não droguei. Então, olha, já que dizem que eu me droguei, então só por causa das meras, até me vou drogar. Pois. Pronto. E agora, para o resto do ano, fiz 2 vinhos para me ajudar a motivar, com a ajuda de vários Google Random Number Generator. Fiz 2 vinhos com livros da minha estante para ir lendo, lá está, para motivar. Até agora li 0, mas não sei como é que vai correr o resto do ano. Mas é isso. Eu não tenho tanto esse foco como tu de ter a ideia de ler mais disto ou mais daquilo. Uhum. Gostava de ler mais terror, sim. Tenho andado a acompanhar os lançamentos dos livros de terror lá fora. Tenho muitos ano passado que gostava de já ter lido, mas ao fim e ao cabo, não. Eu de terror este ano não li. É assim, lá está. Tens aquela questão de que Squad pode ser considerado terror, porque isto não é spoiler nenhum, está na capa, pelo amor de Deus. Tem lobisomens, e como nós falamos no nosso episódio de terror, é um Sim. elemento do género. O Clementine, ou Clementine, ou whatever, como é que isto aqui se chama, também é passado no universo. Olha, é verdade! Como é que eu não falei desta merda contigo? O primeiro livro que eu acabei de ler este ano, foi uma graphic novel, é passado no universo do Walking Dead. Já sei. Só que, Sim, pronto, só que a rapariga, eu acho que ela não é personagem dos livros nem das séries, é uma personagem do jogo. do jogo, exatamente. Sei. E pelos vistos, quem jogou não gostou, porque acho que mudaram muito a personagem. Mas pronto, é do Walking Dead e Ah, continua a ser eu, terror. eu joguei esse jogo, a Clementine era muito fofinha. A Clementine, pronto. Pelos vistos, ela aqui está completamente diferente do que era no jogo. Tipo, eu acho que ela no jogo, não sei se ela tinha um amigo ou alguma coisa, e aqui ela abandonou-os. Acho que deram tipo, um rumo completamente diferente ao fim que ela supostamente É assim, teve com os amigos. o jogo, aquilo era por temporadas também. Eu só joguei a primeira temporada
pagava-se por cada temporada. Uhum. Mas a miúda, ela quando o jogo inicia, a miúda é muito pequenina, tem pai 8 anos, assim, uma coisa. Uhum. E os pais pronto, já sucumbiram. E há um rapaz que, entre aspas, a adota, eles estabelecem ali qualquer relação Uhum. entre pai e filha, e depois ele acaba por morrer e ela volta, consegue, eles já estavam inseridos no grupo e ela volta para o grupo. Depois não Ok. sei o que acontece a partir daí, percebes? Olha, eu gostei do livro. Eu acho que ele é um bocado confuso pelo tipo de arte e era uma coisa que eu não estava à espera, porque a capa é a cores e depois a Pois, arte é toda a preto e branco. é. E eu já tinha lido livros da autora, da Tilly, e acho que fica muito confuso, porque as personagens fisicamente são todas muito parecidas umas com as outras e como se não bastasse, aparece lá um par tipo de gêmeos, portanto. Pois. E também tem uma vertente LGBT, Ok. portanto tem tudo para tudo, à partida para tu gostares dele. Exato. Mas lá está, tirando o foco de ler mais terror porque é de facto aquilo que eu gosto, Claro. não tenho assim mais. É isto. É É isto. isto. Lá está, eu sinto que falo eu sinto, tenho, é engraçado, porque nós quando estamos juntas, eu às vezes também tinha a noção que falava demasiado, mas eu acho que nós sempre que tentamos fazer isto tudo à distância, porque não é a primeira vez, acho Sim. que não é a primeira vez, nós tentamos uma coisa Não, dessas. nós já Não, tentámos pois da não. pandemia e tudo. É, foi, não foi? Eu também tinha essa ideia, só que agora estava naquela, será que sonhei com isso? Nós decidimos, como já dissemos, vamos fazer episódios mais curtos, portanto vamos ficar por aqui. Se bem que eu estraguei um bocadinho a coisa, mas desculpa. Eu acho que vais chegar à conclusão que não falaste tanto quanto isso. Mas, portanto, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Pronto, é isso. Portanto, Olha, nós claramente já estamos destreinadas disto, exato. mas eu acho que o que a Maria quer dizer é please like, subscribe, gostem de nós também gostamos de vocês. Agora fora de brincadeiras. Nós esperamos realmente que vocês tenham gostado deste retorno, que estivessem um bocadinho ansiosos, que o facto de terem visto um novo episódio do podcast vos tenha deixado contentes, como a nós. Deixa Uh, fazê-lo. exatamente. E é assim, vamos ver, nós agora vamos ter que nos reunir algumas vezes, nem sequer sabemos quando é que isto aqui vai sair, porque supostamente por esta altura nós deveríamos estar a falar de livros para mais românticos, não é? Porque estamos no mês do romance. Claramente isso não vai acontecer, mas também não sabemos quando é que isto vai sair, a partir desta semana ou para a próxima, veremos. E pronto, vemo-nos no próximo episódio às 4h10.